Oi, boa noite.
Tá, gente, acho que já deu tempinho já. Eu vou começar a dar aula. Acho que a tela já sabe, né? E como que eu gosto. E quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat. Então, se der pra falar, fale aí pra saber que vocês estão vivos. Eu vou começar a dar aula aqui. Então, eu vou só compartilhar a tela. Oi, oi, boa noite. Bruno ainda não teve aula comigo, né? Ou teve? Acho que não. Mas enfim, aula de matemática, tá, galera? Gente, eu não sei compartilhar a tela no celular. Agora tá compartilhando. Só confirma aí se tá aparecendo. Alguém fala aí se tá ou não. Tá sim. Tá bom. Vou deixar a boa vontade do celular descarregar. Aí. Assim dá pra ver? Ou tá muito pequeno? Essa parte aqui é bem básica, não tem muita conta, então acho que não tem muito Dá. problema. Dá? Ah, assim ficou melhor. Dá. Aqui. Então, Dá. primeiro eu coloquei aqui. Conceito de geometria, plana. Isso. Primeiro eu coloquei aqui dos conceitos, né? Os básicos que a gente tem que saber, que são ponto, reta, semirreta, segmento de reta e o plano. Então, o que que a gente tem? Aqui eu coloquei a representação de cada coisa. Aqui uma reta, ela vai ser infinita. Então, a gente vai representar com as setinhas nas duas pontas. Isso daqui, como eu sempre falo, eu sempre coloco as representações aqui, pra se aparecer na prova, vocês não acharem uma coisa de outro mundo. Isso aqui é bem básico, eu acho que vocês nem se assustariam se aparecesse isso. Mas é também para entender um pouco, tá? E aqui o segundo, se vocês forem ver uma semi-reta, ela só vai crescer para um lado, tanto que só tem a setinha para um lado. O segmento de reta, então, ele não vai crescer para nenhum lado. É uma parte da reta que a gente está observando. E por último, a gente tem o plano. O plano, a gente vai estudar eles mais para frente, porque tem bastante coisa para falar sobre eles. Então, é só na parte que a gente vai falar sobre geometria espacial mesmo. Mas por enquanto a gente tem esses termos para a gente saber os nomes. E aí a gente vai ter o quê? A mistura desses termos aí, a mistura desses negocinhos que eu falei. Então a gente tem as posições relativas entre ponto e reta. O que acontece? Calma, deixa eu tirar a caneta. A gente tem a reta R, tem o ponto A e o ponto. Oh, meu Deus. Calma aí, gente. Eu botei errado aqui. Tá, enfim. Aqui. A gente tem o ponto A. Oh, calma, gente, aí, porque eu tô sem o computador que ele deu bug e eu tô bugada com isso aqui. Deixa eu voltar para a tela cheia. Enfim, agora vai. Ou não. Enfim, ó, lá aquele desenho, enquanto eu vou colocando aqui, eu vou falando, porque não precisa ver muito, tá? São conceitos, não vai atrasar muito até o coisa aqui. Lá a gente vai ter a reta e vai ter o ponto. Então a gente tem dois pontos aqui, se vocês forem ver. Tá bem pequenininho, mas eu já vou botar na tela cheia de novo. Aqui. Tem o ponto A e o ponto B. O ponto A ele vai estar sobre a reta R. Então a gente vai falar que ele pertence à reta R. O ponto B ele está fora da reta R. Então o que a gente fala? A gente fala que ele não pertence à reta R. Certo? São basicamente essas duas posições relativas que a gente tem que saber sobre os pontos. E aí a gente vai ter as relações, posições relativas entre retas. Aqui eu espero que não esteja muito pequeno. Não vou colocar muito alto, porque já vou tirar dessa tela já. Não vai ficar carregando e vai demorar demais. Aqui a gente tem aqui, desse lado esquerdo, as retas paralelas. O que significa as retas paralelas? Significa que elas nunca vão cruzar. Lembra que a reta ela cresce infinitamente para o lado esquerdo e para o lado direito. Eu posso prolongar para o resto da vida que elas duas nunca vão cruzar. E diferente das retas paralelas, a gente tem aqui do lado direito as retas concorrentes. As retas concorrentes, então, elas vão cruzar. E aqui eu peguei o caso especial das retas concorrentes,
que é quando elas cruzam formando ângulos de 90 graus. Isso a gente vai ter bastante exercício sobre isso, tá? Quando forma 90 graus, porque a gente forma 4 ângulos de 90 graus, que a gente chama isso aqui de retas perpendiculares, tá bom? Então a gente tem esses dois casos de posições relativas entre retas, as paralelas e as concorrentes. As concorrentes se cruzam, ou seja, elas concorrem em um único ponto, porque tipo, não é uma curva, então não tem como cruzar em mais de um ponto. E tem as paralelas que nunca vão se cruzar. E por último, o conceito basicão, que são os ângulos, né? A denominação dos ângulos. Aqui eu não vou conseguir riscar, não vai demorar muito. Mas enfim, onde está esse azul aqui, a primeira reta inclinada para a direita, a gente tem um ângulo agudo, que ele é o menor que 90 graus. E depois, assim como eu falei anteriormente, a gente vai ter o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que é essa linha aqui do meio que está representada. Depois, ângulo reto, quando ele for maior que 90 graus, vai ser obtuso. E quando for 180 graus, que é essa reta, tipo, deitadona horizontal, ele vai ser o ângulo raso. Então, é basicamente isso de conceitos que eu tenho para falar para vocês. Tipo, para não confundir nenhum termo, nenhum nome, acho que isso daqui tá tranquilo, né? Por isso que eu nem dei muito trabalho para coisar a tela. Mas aqui agora eu vou começar a dar, tipo, a matéria realzona mesmo, tá? Deixa eu só virar aqui para ficar maior. Agora aqui dá certo. Então, eu vou começar a dar exercícios sobre pontos, tá bom? Sobre pontos e sobre retas, para vocês verem que cai exercícios sobre reta especificamente. E reta também entra no conceito de geometria. E geometria é uma coisa que cai bastante no Enem e nos vestibulares, tá bom? Então, eu peguei aqui um da FUVEST, mas poderia cair um assim no Enem, só que mais contextualizada, que a FUVEST é mais diretona. Mas enfim, vamos lá resolver ele. Aqui ele fala que no segmento AC, ou seja, uma partezinha da reta, toma-se um ponto B, de forma que AB sobre AC é igual a 2BC sobre AB. Então, o valor de BC sobre AB, é que ali foi um ponto de interrogação antes, mas é BC sobre AB é... Aí, se eu ler isso daqui, você fica todo confuso. Então, o que eu gosto de fazer? Eu sempre falo isso. Desenha e anota todas as informações que você tem no enunciado. E nesse exercício aqui é legal porque eu vou usar conceitos que eu dei para vocês lá na aula de produtos notáveis, tá? A gente vai ter que usar bastante a criatividade e pensar em um jeito para bolar nisso aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai escrever, ó, no segmento AC. Então a gente vai desenhar esse segmento. Finge que tá reto isso aqui. A gente tem o segmento AC. Sobre AC, a gente tem o ponto B. Eu posso colocar ele em qualquer lugar. É só uma representação para conseguir visualizar. E eu tenho o quê? Que AB sobre AC, isso o exercício está falando, é igual a 2BC sobre AB, certo? E aqui, o que, que eu tenho outra relação? Eu tenho outra relação aqui, ó. Eu tenho AB e eu tenho BC. Então, eu sei que AB, olhando para o desenho, mais BC é igual, ó, a C. Eu anotei tudo o que eu sei. A única coisa que eu fiz foi isso, anotar o que eu sei pelo enunciado e pelo desenho. Se eu estiver indo muito rápido, se tiverem dúvida, já sabe, né? Pede para parar ou voltar que eu volto. E o exercício está pedindo o quê? BC sobre AB. Aí o que, que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou olhar essa relação e vou isolar o que eu quero. O que eu quero não é isso aqui, ó, que o enunciado está pedindo? BC sobre AB? Então, eu vou isolar. Deixa eu só pegar outra página aqui. BC sobre AB. Vou isolar. Ó, vou voltar lá para vocês verem. BC sobre AB. Para isolar ele, a única coisa que eu preciso fazer é passar o 2 para o outro lado. Então, eu vou passar o 2 para o outro lado. Se ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo para lá. Então, vai ficar assim. BC sobre AB é igual a AB sobre 2AC. AB sobre 2AC. Tá bom, eu sei isso. Só que o que eu não quero na minha conta? O exercício está pedindo o valor de BC sobre AB. Não está pedindo nada sobre AC. Então, tem que sumir com esse AC daqui.
E eu tenho essa outra relação aqui, ó. AB sobre BC é igual a C. Eu vou usar ela e vou substituir aqui. Então, vamos substituir ela. Vamos escrever de novo. BC sobre AB é igual a AB sobre 2AB mais BC. E é aquela relação que eu vi na reta. E aí eu vou fazer a distributiva, tá? E é essa parte aqui, a partir daqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é esses toques que vocês têm que ter para facilitar na hora de resolver as contas, tá? Então, eu vou copiar aqui de novo. Eu tô copiando aqui várias passagens porque tá no começo, tô ensinando. Mas depois é bom vocês pegarem, tipo, prática, com o tempo e treinando e cortando essas passagens, para gastar o menos tempo possível. Mas isso é com prática. Se vocês precisarem do tempo, fazendo a lição, não tem problema, tá bom? Então vai, ó. AB faz a distributiva. 2 vezes AB fica 2AB. E 2 vezes BC mais 2BC. Aqui tem um C. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, olha. Eu não quero a B aqui em cima, certo? Não quero. Não quero uma fração com a B em cima. Eu tenho que sumir com essas letras aqui, porque eu quero o meu resultado em número. E aí vocês pensam, como que eu vou fazer isso? Aí vocês lembram das propriedades das continhas, as propriedades básicas. Então eu vou lembrar aqui. Se eu faço uma operação em cima e faço a mesma operação embaixo, não altera o valor. Então, o que eu faço se eu quero sumir com AB? Eu vou dividir em cima por AB. Porque um número dividido por ele mesmo é 1. Qualquer coisa dividido por qualquer coisa é 1. Então, AB dividido por AB vai dar 1, tá? E aí, eu divido embaixo por AB também, todos os termos. Dividir 2AB por AB e dividir 2BC por AB. E por que eu dividi em cima e não embaixo? Porque justamente quando eu dividir embaixo, aqui ó, vai ficar BC sobre AB. E é o que eu quero. E depois vocês vão entender o que, que eu vou fazer com isso. Vou pegar outra página aqui. Então vamos voltar para ver direitinho. Ó, vou dividir, vou copiar de novo. BC sobre AB. BC sobre AB é igual. Aí eu volto. Aí divide AB por AB, vai dar 1. Qualquer coisa dividido por qualquer coisa é 1. Aqui, ó, 2AB dividido por AB dá 2, certo? Acompanhe o raciocínio aí. 2 mais. Aqui eu tenho 2BC dividido por AB. Não tem como eu fazer, eu só copio a fração. Mais 2BC dividido por AB. Agora, olha o que acontece aqui. É isso aqui a parte mais importante que eu acho do exercício. Eu tenho BC sobre AB desse lado e BC sobre AB desse lado. É a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para isso aqui, para eu conseguir visualizar tudo melhor. Eu vou colocar BC sobre AB, eu vou igualar a X, só para eu conseguir visualizar melhor. Mas se eu quisesse deixar assim, eu deixava assim. E eu vou igualar isso aqui a X, porque é o valor disso aqui que o exercício está me pedindo. Então, vamos lá. Trocando BC sobre AB por X, fica X igual a 1 sobre 2 mais 2x. Aí é só resolver essa equação. E vocês vão ver que é bem simples. Então, aqui tem uma fração. E aqui tem uma coisa, um único termo. E eu já falei nas outras aulas, quando eu tiver uma fração igualada a um outro termo, eu posso multiplicar em cruz. Que é a mesma coisa que passar o que está embaixo para lá. Se está dividindo, passa multiplicando. Então, vamos multiplicar. X por 2 mais 2x é igual a 1. E aí, faz a distributiva. X vezes 2, 2x. Mais x vezes 2x, mais 2x ao quadrado, igual a 1. E aí, eu vou ter uma equação de segundo grau para resolver. E aqui o problema já está basicamente no final. É só resolver a equação de segundo grau. Então, vamos lá. Eu vou arrumar a ordem certinha para conseguir visualizar, tá bom? Então, eu só vou trocar de lugar.
Então, fica 2x ao quadrado. Para vocês verem, eu vou ficar mudando. Mais 2x. E já vou passar o 1, que estava do lado direito, depois igual, para o lado esquerdo, tá? Então, fica menos 1. Se está positivo, passo para o outro lado negativo. E aí, eu resolvo essa equação. Eu já vou resolver direto na segunda fórmula de Bhaskara para diminuir o meu tempo, tá bom? Então, vamos lá. Bia, Oi, pode falar. esse 2 sobre 2 é porque você multiplicou, né? Ou não? 2x mais 2 sobre... Oh, 2 multiplicou, aí por isso você colocou 2 sobre 2, né? Ih, travou, será? Aqui, ó, tenho essa coisinha aqui. Eu vou fazer de vermelho, que eu não usei vermelho aqui. Eu tenho esse conta aqui, ó. Até aqui você conseguiu acompanhar? Consegui. Tá. Aí a única coisa que eu fiz, vou pegar o verde, foi fazer isso aqui, ó. 2 mais 2x vezes o x. Que tá aqui, ó. X vezes 2 Certo. mais 2x. Aí eu fiz a distributiva, ó. X vezes 2, 2x. X vezes 2x, 2x ao quadrado. Igual a 1. Aí a única coisa que eu fiz aqui foi passar Hum, tudo pro mesmo lado. Só isso. Só passei pro mesmo lado, certo. tá? Agora eu vou resolver a Bhaskara. A equação do segundo grau, tá bom? Pode continuar ou quer que eu volte antes de continuar? Eh, Quer que volte? Não, pode continuar. Pode continuar? Tá. Eu não vou fazer aquela passagem do delta depois da Bhaskara. Eu já vou fazer o delta direto na Bhaskara, tá bom? Então, a Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A formulinha todo mundo tem que saber, tá bom? Então, menos b, o b é o que acompanha o x sozinho. Então, menos 2 mais ou menos raiz de b ao quadrado fica 4 menos 4, que é a fórmula mesmo, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O a é 2 e o c é o termo independente, que é o sem nenhuma letra, é o menos 1. Sobre 2a. A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, vezes 2. Então, pronto, eu tenho isso aqui para resolver. O que eu vou fazer? Resolver, lógico. Menos 2, mais ou menos. Essa conta de dentro da raiz eu já fiz, vai dar 12, tá bom? A única coisa que eu fiz foi não mostrar, mas isso aqui tudo dá 12 sobre 4. Aí a gente tem essa raiz de 12. Como que eu vou fazer para resolver a raiz de 12? Eu vou fatorar esse 12, ou seja, eu vou transformar em números multiplicados. Eu sei que 12, o mesmo esquema, não sei se você pegou a primeira aula, tá, ela? Mas a primeira aula eu ensinei a fazer MMC. Então eu vou fazer o mesmo esquema que eu fazia em MMC. O Sim. 12, eu sei que é 6 vezes 2. Tipo, eu vou pensando os números que vem na minha cabeça, que eu vou pensando, que é mais fácil lembrar, tá bom? Pra ser mais rápido, não precisa ficar quebrando a cabeça. E eu sei que o 6 é 3 vezes 2. Então eu vou colocar no lugar do 6 o 3 vezes 2. 3 vezes 2. Então, isso daqui ficou 3 vezes 2 ao quadrado. Isso daqui já tá fatorado. Ou melhor, aqui é um 2, não um 4, né, meu cheiro? Enfim, 3 vezes 2 ao quadrado. E aqui eu consigo tirar a raiz. Porque a raiz, ela é sempre 2 aqui, ó. Quando não tem nada, tem 2 aqui. Então, vai ficar assim, ó. 3, a raiz disso aqui. É o que eu posso fazer. Posso simplificar esse 2 com esse 2. Então, isso daqui sai da raiz. Então, vou coisar aqui, vou apagar esse lado aqui para caber. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 2 da raiz. Eu só vou tirar o 2 porque é só o 2 que tem esse expoente. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos 2, que eu tirei da raiz. O 3 não tem expoente, então ele continua dentro da raiz, tá? 3 sobre o 4.
Aí o que eu tenho que fazer é simplificar isso daqui. Como que eu vou simplificar isso aqui? Lembrando que sempre que eu faço a mesma conta em todos os termos, todos os lados, dá a mesma coisa. Então aqui, ó, eu tenho 2, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4, que é o quê? Múltiplo de 2. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então eu vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Quando é soma ou subtração e eu divido com esse termo todo por alguma coisa, eu divido esse número e esse número também. Então vamos dividir em cima por 2. Vai ficar menos 1, dividir o 2 por 2, mais ou menos. Divide isso aqui ó, por 2 também. Fica 1 raiz de 3 sobre 2. Aqui eu já tenho meu resultado. Só que se vocês forem ver, tem dois sinais. Se tem dois sinais, eu tenho, consequentemente, dois resultados. E esse exercício aqui, ele pede um só. Aí você tem que lembrar das definições, que, tipo, a gente tem que saber a geometria. A gente tá tratando, lembra lá no enunciado. Depois dessa conta já bagunçou tudo, você já tá tudo cagado na cabeça. E você tem que lembrar do enunciado. O enunciado que ele tá pedindo? Ele tá pedindo o tamanho, ou seja, a relação de, deixa eu voltar para não falar merda, BC sobre AB, tá bom? O enunciado tá pedindo isso aqui, ó, BC sobre AB. Aí vocês vão pensar na lógica. É uma reta. Uma reta pode ter valores negativos? Não pode. Se ela não tem valores negativos, tanto esse pedaço aqui como esse pedaço aqui, e consequentemente esse pedação aqui, vão ter valores positivos também. Até porque a gente está medindo o tamanho da reta, não se mede tamanho com negativo. Então, esse resultado aqui não pode ser um valor negativo, não pode ser um valor menor que zero. Então, a gente vai ver qual desses sinais aqui, a gente vai usar. Nesse caso, como raiz de 3 é maior do que menos 1, a gente vai usar o valor positivo. Então, isso daqui é a mesma coisa que menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. E aqui eu cheguei no meu resultado e aí eu só procuraria a alternativa que está isso daqui. Conseguiu acompanhar? Conseguiram entender aí? Por que que eu escolhi esse número e não o outro? Eu já vou pro próximo já, Pode ir, então. tá bom? Vou pro próximo. Então aqui saiu um pouco de exercício para clarear um pouco a cabeça, vou dar mais algumas informações. Então a gente tem aqui o quê? Ou é para diminuir a imagem? A gente tem aqui retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui, ó, tanto essa reta como essa reta, elas são paralelas entre elas, ou seja, elas nunca vão se cruzar. Só que tem essa daqui que é transversal, tá cortando as duas. E tem algumas propriedades delas que é muito bom saber, tipo, muito importante saber. Até porque isso daqui cai muito, tipo, muito, muito, muito mesmo, em exercícios de triângulo, exercícios de polígonos, que eles riscam um monte de coisa dentro. E vocês têm que saber essas relações por quê? Porque elas ajudam a vocês acharem os ângulos. E vocês vão ver com os exercícios que os ângulos são muito, muito, muito importantes. Tipo, se você sabe os ângulos, na maioria das vezes você matou todos os exercícios de geometria. Você sabe dois ângulos, você já matou o exercício inteiro. Basicamente é isso, tipo, os exercícios de geometria que caem em vestibular. Então, o que, que a gente tem que saber? A gente tem que saber isso aqui, ó. Eu gosto dessa regra, ó, do Z do Zorro. Tá vendo que aqui tem o Z?
A Nath caiu? Ué. A Ana caiu? Que doidão. O que aconteceu aqui? Também queria saber, não entendi. Estranho. Ela tava no meio da fala, não tava, gente? Sim, sim, saiu. Nossa, ela tava no meio da fala. Pera aí, eu vou mandar mensagem pra ela, gente. Vou dar 5 minutinhos e vou mandar uma mensagem pra ela aqui, que ela não respondeu. Acho que caiu a internet ou a luz.